Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos os nossos presentes aí, nossos ouvintes, os participantes que vão ter hoje. Estamos com mais um Plural Business nessa terça-feira aí, com sol agradável lá fora. Estamos com nossos convidados hoje para a gente falar de um tema muito importante no nosso dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. E para isso, para discutir, eu tenho o imenso prazer aí de trazer dois convidados que eu admiro muito. Tenente Coronel Cristiano Arendt, oficial de carreira há 24 anos, bacharel e pós-graduado em Ciências Militares, em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exército, atualmente é subcomandante do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Boa tarde, Júnior, boa tarde, Jomir, meu colega aqui que está junto nessa empreitada. É um prazer receber esse convite do Portal Plural, né, para nós debatermos aí sobre um assunto que praticamente está enraizado, né, na minha instituição, no Exército Brasileiro, a qual eu participo já há anos, né, que é sobre a nossa disciplina e o respeito, e tentar transformar a nossa experiência, né, em alguma coisa que possa ser útil também para o mercado empresarial, essa questão que está muito em voga hoje em dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Do meu lado aqui está um amigo e tive o prazer aí de trabalhar por 2 anos, né, na instituição muito conceituada aqui na nossa região, Joelmir Vinck, MBA em Gestão de Negócio, pós-MBA Capacitação de Gestores, especialização em Gestão de Cooperativas, graduado em Bacharel de Administração de Empresas e atualmente diretor de negócios do nosso Sicredi União aí de Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Joelmir. Tá bem. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos que nos acompanham, nos assistem aqui. Tu falava há pouco, né? Na verdade é diretor para fins de Banco Central, né? Mas continua sendo estagiário para a vida, né? Então, acho que essa mentalidade é um pouco do que a gente vai poder refletir nesse diálogo aqui. É um papo entre amigos, né? Com Cristiano, certeza. que eu sei que a Doroteia lá, que sempre tão bem nos acolhe e cuida da saúde também da Fernandinha, da minha filhota também. O Júnior, que Sicrediano já foi e continua sendo, né? Porque depois que a gente é picado pelo sangue, ele fica verde, né? Então, acho que é um pouco desse aprendizado que a gente pode ajudar a compartilhar aqui, da mesma forma levar também para dentro da nossa organização lá. Então, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa que o Portal Plural tem sido um instrumento de formação, de educação e de ampliar o conhecimento a nível regional, estadual e já tomando uma proporção aí a nível nacional. Então, parabéns pelo empreendedorismo aqui também dos líderes aqui do canal. Muito bem. Esse nosso programa aí conta com o patrocínio de Dornelles Shop Express, JC Clean House, Mariás Artigos de Festa e Embalagem e Padaria Eloir. O nosso tema ele é essencial para o nosso viver, vamos dizer assim, o nosso conviver, tanto entre famílias, entre empresários, entre amigos e tudo mais, que a gente chamou essa galera aí para nós discutir um tema até polêmico, de certa forma, né? Mas muito importante para a gente discutir no dia a dia. A disciplina e o respeito como ferramenta de gestão. Então, esse é o nosso debate de hoje, o nosso bate-papo de hoje, com esses profissionais aí conceituados na nossa região. E a primeira discussão que eu abro aí para a gente começar a conversa é que hoje, sem disciplina, a gente praticamente não tem muito avanço, né? Tanto mercadológico como de educação e tudo mais. O respeito, então, nem se fala. Dentro de uma gestão, ele norteia muita coisa. Pode servir de exemplo, ou de bom exemplo, ou de mau exemplo, né? E aí eu abro essa discussão, né, pedindo para vocês contribuírem. Como que a gente segue, né, com disciplina e respeito, apesar dessas circunstâncias adversas aí que a gente vive, tanto nos meios do negócio, né, tanto no exército, em qualquer outra área, né? Então, o tema ele serve tanto para entidades públicas e privadas, né? Então a gente pode começar desde o nascimento de um bebê até a formação final lá de um gestor, de um diretor, de um coronel, de um general. Eu acho que isso anda junto aí, né, Júnior?
Perfeito, Júnior. É sempre um assunto prazeroso e ao mesmo tempo desafiador, né? O Cristiano também Com certeza. representando aí uma autarquia tão bem respeitada e tão bem gerida, né? E com base nesse momento que tu falava há pouco, né, Júnior? Momento da diversidade, me parece que as entidades, as organizações, elas ganham ainda mais relevância num processo de formação e de educação do seu time e dos seus ligados, né? Por vezes algumas entidades elas acabam passando por certas crises de credibilidade, né, e não nos cabe aqui entrar na esfera política ou em alguma outra discussão, mas o grande reforço aqui é que as organizações elas justamente passam, com base nesse contexto, a assumir uma responsabilidade ainda maior sobre tudo isso, né, no sentido de preservar valores, no sentido de preservar questões que são bastante sensíveis ao desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala sobre disciplina, quando a gente fala sobre respeito, né, obviamente para dentro do Sicredi isso são questões bastante notórias e bastante contundentes, né? Então, falar hoje pela oportunidade de representar cerca de 700 colaboradores, isso são questões que no dia a dia a gente procura desenvolver e praticar, né? E essa disciplina, esse respeito, ela está muito atribuída e correlacionada a um propósito, a missão da própria organização. Então, justamente nessa hora onde algumas coisas parecem um pouco mais conturbadas, é nessa hora que a crença sobre o propósito, a crença sobre a missão da organização que você atua, que você representa, ela ganha ainda mais força, ela ganha ainda mais volição por querer colocar aquilo lá em prática. Então, isso, ao nosso ver, corrobora com a pauta que tá posta hoje para nós refletir um pouco. Essa disciplina em relação a propósito, a questão de efetivamente ter um olhar empático para com o outro, de respeitar pontos de vista diferentes, abraçar um pouco dessa diversidade de opiniões e como nós somos uma empresa voltada ao associado, é justamente de cada vez escutar mais aquilo que emerge, aquilo que são expectativas dele. E aí, a partir disso, isso ajuda com que a nossa organização também possa evoluir e se tornar mais assertiva. Então, acho que é um bom tempero inicial aqui para nós ir discorrendo durante a tarde, né? Cristiano, no Exército não é diferente, né? Bem ao contrário. Acho que começa desde cedo, né? O Exército, no caso, a vida militar, né? Ela, inclusive, ela te leva já, antes mesmo de tu começar esse entendimento. Nós temos no próprio artigo 142 da Constituição, que é a nossa Carta Magna, lá onde estabelece, né, as Forças Armadas e para que serve, está escrito que as Forças Armadas, que na verdade são constituídas de 3 forças, né, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né, são instituições nacionais permanentes e escrito com estes termos na Constituição, com base na hierarquia e na disciplina. Então já, digamos assim, no embrião, né, da finalidade, digamos assim, do Exército ou das Forças Armadas já está dito lá, que são 2 pilares básicos, e a disciplina ela está conosco diariamente, né, e não só essa imagem que às vezes foi passada ou é passada da disciplina militar, aquela coisa ríspida, rígida, né, não necessariamente nesses termos, até porque se nós formos num conceito mais amplo de disciplina, nós temos que a disciplina nada mais é do que um conjunto de regras, normas, né, que devem ser seguidos, em princípio planejados, preparados, para que aquele grupo, aquela instituição tenha êxito. E eu acredito que nesse contexto mesmo que o Geomir falou, o Sicredi com certeza tem todo um banco de normas e coisas que, né, avaliadas e atingindo os objetivos, né, seguindo à risca aquilo ali, vai ser possível, então, que a gente conquiste o que é previsto. É mais ou menos nesse sentido que, hoje em dia, a instituição, a vida militar, ela te leva à questão da disciplina, né? E depois nós vamos, com certeza, no andar da nossa conversa, entrarmos em alguns conceitos mais específicos da disciplina, que nós temos muito em voga hoje na vida militar, disciplina consciente, disciplina intelectual, vai ter oportunidade de a gente abordar isso aí, que talvez o público que esteja acompanhando vai realmente entender, né, a finalidade e a importância da disciplina e do respeito que vem cerrando junto nesse contexto, para o êxito, seja, como tu falou, seja numa instituição militar, como numa gestão empresarial, como numa atividade privada, como no cunho pessoal mesmo, na questão da manutenção da sua saúde,
na questão do relacionamento, de qualquer coisa nesse sentido. Eu quero fazer uma correção aqui. Tenente Coronel Arendt, né? Vamos chamar assim. Eu conheço ele por Cristiano, pelo nosso convívio, mas Tenente Coronel Arendt. Uma coisa eu acho que é importante também a gente falar é a questão, tu participa aí de toda a comissão técnica da Seleção Brasileira de Vôlei, né, do Exército. Isso, né? Certo. E eu comento sempre que num time tem que todo mundo jogar junto, né? E isso a gente chama aí, talvez trocando da disciplina para a responsabilidade. Eu sempre comento com alguns empresários aí que se tu quer se destacar no mercado, o primeiro dele é respeito e disciplina, né? E o teu grupo, o teu conjunto tem que entender qual é o objetivo, né? Eu sempre digo assim, ó, eu vejo, a gente assiste futebol aí direto, né, agora com essa parada, mas eu até hoje não vi nenhum jogador fazer um gol contra por causa do salário atrasado, porque reclamou que não tem um treinamento adequado, porque não reclamou que a chuteira ficou apertada. Eu acho que a gente precisa ainda, e isso não está só no Exército, né? Vamos dizer, o nosso futebol aí é geral. A gente não vê essa parte de ligação. O cara joga bola de pé descalço com a maior paixão. A gente olha nos olhos, ele sai, vem com os dedos tudo arrebentado, mas não é uma felicidade imensa, né? O que a gente precisa, talvez, é profissionais que jogam junto nesse time, né? Que jogam junto lá nos 700 colaboradores, né? Se um jogar contra, isso rebenta com o time inteiro. Eu acho que essa é uma parte que eu acho que daria para te comentar, Ari. A questão vida tua no vôlei, como é que é essa disciplina e esse respeito entre todos? Porque, né, tem que respeitar, se tu não tá bem para jogar, mesmo tu sendo a estrela do time, tu vai ter que sair, né? Eu acho interessante tu abrir essa brecha para eu falar também de uma das minhas outras paixões, né, que é o voleibol, que, como tu falaste, eu acompanho já há muito tempo, fui como atleta, inclusive ainda continuo participando, mas a gente vê muito, né, o voleibol é considerado o esporte mais coletivo dos coletivos, porque sozinho você não ganha o jogo, não tem como, né, de acordo com as regras, você fazer isso. Às vezes no futebol, sair no meio do campo, tu sai driblando todo mundo, vai lá, faz o gol, ganha o jogo. No basquete é a mesma coisa, no voleibol não tem como acontecer isso. Então, precisa muito dessa questão da coletividade, né? E eu tenho certeza que na questão, por exemplo, o Jomir vai concordar comigo ali na questão da cooperativa, para a coletividade dar certo, precisa que cada parte faça o seu papel. E aí que entra o contexto da disciplina, como nós falamos. E nisso eu faço um gancho já, como eu havia comentado, nós temos um conceito que hoje em dia está muito em voga e particularmente eu trago isso por um conhecimento que eu tenho relativamente ligado à área militar. Nós temos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, né, em São José dos Campos, em São Paulo, que é considerado, assim, para quem é do ramo da engenharia, sabe o nível, né, de reconhecimento da instituição. E eles têm lá neles, no código de honra deles, digamos assim, essa questão da disciplina consciente. Né? O que vem a ser, tentando traduzir a disciplina consciente? É você seguir as regras, as normas, como a gente entende o conceito de disciplina, mas não com medo de ter alguém olhando, não com medo de que alguém vá fiscalizar ou ser punido. Você segue aquilo ali simplesmente por entender que aquilo é o correto. Então isso é muito enraizado lá e, como tu falou, na questão de uma equipe desportiva, isso é muito importante também. Você sabe que se você não seguir à risca o treinamento, a preparação, ou a questão da alimentação, de uma rotina, aquilo ali talvez faça a diferença num ponto final lá de um jogo, que a equipe estava querendo contar contigo e tu não estava lá, digamos assim, em plenas condições de atender a demanda. Isso aí nós estamos falando aqui sobre a questão de uma competição desportiva, mas tranquilamente nós podemos mudar o cenário para um rendimento de uma instituição, né, como o Sicredi ou como qualquer outra. Trago também para um cumprimento de missão, como é, digamos, o termo militar que nós usamos. Se um pelotão vai para uma atividade, nós temos diferentes níveis de comando ali que cada um precisa saber fazer corretamente a sua parte, entender aquilo como correto, ou seja, ser disciplinado naquilo, para que dê certo no final. Perfeito. E aí o que o Cristiano traz, né? Quem sabe num ambiente corporativo, onde a gente acaba
investindo, e essencialmente o Cristiano trouxe que a gente evolui tratando e trabalhando do comportamento humano com base nisso, né? E aí o bacana é que há pouco antes de nós dar início à parte mais oficial aqui do nosso diálogo, nós falamos que a nossa expectativa aqui é nós tratar sobre humanas, né? E não é um assunto de exatas, né? Exato. Então não tem uma regra única, não tem uma fórmula mágica que, bom, agora eu vou pegar e replicar um modelo do quartel dentro do ambiente do Sicredi e ou pegar o modelo do Sicredi e replicar em alguma outra organização. Aí vai precisar de muita sensibilidade da liderança de ir fazendo essa customização e fazendo essa adaptação. Mas essencialmente nós estamos falando de comportamento humano, e aí o processo de educação, o processo de diálogo, ele ganha mais notoriedade ainda, para fazendo justamente essa evolução co-construída junto com o profissional, junto com o colaborador. Um exercício permanente de ir alinhando a expectativa, de através de um processo de feedback, através de uma clareza e papos e diálogos estruturantes para justamente fazer com que o colaborador evolua as expectativas da liderança. E aí, reforço aqui um pouco da fala inicial em relação àquilo que nos norteia. De repente, aqui a gente está falando bastante sobre disciplina e respeito. Numa versão, de repente, mais corporativa, a gente estaria falando mais sobre persistência e empatia. Isso. Que são, quem sabe, adjetivos análogos aqui, que trazem uma similaridade, mas trazem uma versão um pouco mais simpática para que, bom, a disciplina ela ganha atributos de persistência, ou seja, eu vou persistir em relação àquilo que é o norteador da organização, aquilo que é o grande propósito, no nosso caso, que é efetivamente agregar renda e cuidar da saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. E aí a empatia em relação ao respeito, ela tem justamente esse olhar para que a gente abrace um pouco da diversidade, abrace um pouco dos pontos de vista diferentes, e a partir disso que a organização vai evoluir, seja do público da porta para dentro, nosso quadro de colaboradores, seja do próprio cooperado da porta para fora. Uma organização hoje com quase 150 mil associados na região, ela não pode ficar presa a algumas verdades, né? Ela precisa de forma permanente ir aprendendo e mudando rápido, ela precisa ir evoluindo, seja pelo contexto que está posto agora, ou seja por aquilo que já vinha acontecendo nos últimos ciclos, né? Então é um processo de construção permanente. Eu acho que uma coisa que tu comentaste muito bem, Joamir, a questão do feedback, né? O feedback para muitos, o que é? É olhar o olho no olho do teu colega e dizer assim, olha, não gostei disso que tu fez, eu acho que tu poderia fazer isso, né? Ou não tá legal dessa forma. Eu sempre tenho aí um conceito, isso é meu conceito, que entra muito nessa questão nossa de disciplina e respeito. Eu entendo que no meio organizacional existem erros e acertos, né? Mas, porém, o erro ele acontece se tu deixar todas as oportunidades para, ou seja, o colaborador errar ou o profissional errar. Então, alguma coisa acende um alerta, né? Digamos, olha, errou. Peraí, vamos lá. Vamos avaliar a situação. Vamos ver o que tem. Daqui a pouco, a gente vive hoje num meio onde que nós temos muita informação e pouco conhecimento, né? Informação, tu acessa o Face, nós temos aí milhares. Tanto é que essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Nós temos informações que às vezes a gente bota na mesa e diz, pô, qual dessas que acerta? Qual que eu acredito, qual que eu descarto, mais ou menos isso aí. Então, surge muitas opiniões a esse respeito, só que é um modelo solto. Eu não consigo correr atrás daquela informação do cara que colocou lá 30 dias atrás. Mas eu consigo entender se o processo que eu tenho descrito ali, ele é capacitado para aquele determinado profissional. Se a pessoa que tu colocou na posição X lá no vôlei, ela é adequada. Então, tu tem que conhecer o processo. E conhecer o processo é respeitar as limitações, né? É ver o que cada pessoa consegue fazer ou dar o seu máximo. Eu sempre digo assim aqui, hoje, para as organizações, o teu máximo de hoje era um básico anterior, né? Porque ou tu é o melhor ou é o melhor, né? Não tem a segunda opção para isso. E eu acho que o mercado tá moldando muita coisa. Eu acho que nós precisamos aprender, né, a ver onde é que está o erro e nós tratar o erro como um processo. E aí entra muitas ferramentas de avaliação, né, que a gente chama aí
Nós podemos traduzir a disciplina como uma responsabilidade. Nós estamos aqui com uma responsabilidade. Nós estamos aqui formando, passando para o nosso internauta o nosso ponto de vista aqui como profissionais, né? E entra muito nessa questão. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que parar de dizer que alguém precisa fazer alguma coisa, né? Porque quando eu digo alguém precisa fazer alguma coisa, eu cruzo os braços e eu vou esperar. Né? E nós precisamos descruzar os braços e correr atrás e achar, né, a melhor maneira de atender o associado, a melhor maneira de formar profissionais no Exército com disciplina e tudo mais. Eu até anotei uma coisa aqui para a gente comentar, que no ano que eu servi, né, tive o prazer em 2001 de entrar para o Exército. Quando eu saí de lá, chegava numa entrevista de emprego, a primeira ou a segunda coisa que perguntava é: serviu o Exército? Sim, então pode vir, está contratado. Né? Por quê? Porque o que remetia era a responsabilidade e a disciplina. Né? Hoje, muitas das empresas também eles fazem essa mesma pergunta de uma outra forma. Qual é as empresas que tu trabalhou? Né? Chegam para ti lá e dizem: olha, vou entregar meu currículo para ti, tu dá uma olhada. Mas tem muita empresa aqui. Será que tu teve respeito à disciplina? Né? Então, acho que isso que o mercado precisa, né, Júnior? Perfeito, Júnior. E aí ganha força a reflexão inicial que a gente trouxe, que as organizações elas ganham ainda mais relevância baseado nesse contexto onde, quem sabe, a sociedade vive um certo desafio de evoluir em valores, evoluir em questões que, quem sabe, num passado não muito distante já estavam mais presentes. E as organizações elas ganham ou recebem essa responsabilidade de ajudar a formar bons cidadãos, bons profissionais, bons pais e mães de família, e isso se replica para dentro do ambiente familiar, se amplia para dentro do ambiente das relações pessoais e interpessoais, e ao mesmo tempo contribui com o aumento da produtividade na própria organização. Então, me parece que o grande desafio hoje está sendo equilibrar a afetividade com a efetividade. Ou seja, como que eu respeito o ponto de vista do meu colaborador, como que a gente dá poder de opinião para ele, sem abrir mão da efetividade. Ou seja, a produtividade ela precisa acompanhar tudo isso. O ambiente de diálogo alicerçado em respeito, em um olhar empático, em considerar o ponto de vista do outro, para que isso possa reverberar numa melhor experiência para o cliente, para o associado, enfim, para quem for o usuário daquele determinado atendimento ou serviço, e isso ajudar a organização a também evoluir. Não é difícil assim também no teu meio, né? E aproveitando, eu estava prestando atenção aqui que o Jomir estava falando, isso aí nos remete para um outro conceito, digamos assim, fazendo um link, não digo nem fugindo um pouco do tema, porque a própria questão de disciplina e respeito, ela tem muita ligação com o que eu vou falar agora, que é também um tema que hoje em dia nós vemos muito, inclusive cada vez mais o mercado preocupado, né, em preparar, em formar líderes. Isso aí é uma coisa que nós tínhamos já desde os primórdios, né, a própria atividade militar, ela nos cobra isso. Então, eu acredito que, de certa forma, já não se ocupa mais do conceito que é a questão da autoridade, né, do simplesmente faz porque eu estou mandando. Né? O líder, hoje em dia, seja na linha militar, seja na linha empresarial, o gestor, vamos chamar assim, talvez, porque o gestor nada mais é do que um líder, né, na sua empresa, no seu empreendimento. Ele precisa, assim, além de tudo, de conhecer os processos, tudo isso aí, né, ele precisa ter consigo uma disciplina de saber ouvir, de conhecer os seus, né, os colaboradores, liderados, podemos chamar de qualquer maneira, né, e buscar compreender e fazer também transparecer para eles isso, né, para que eles tenham essa confiança e com esta confiança em cima da liderança, com certeza nós vamos ter, então, uma disciplina naquele ambiente, né, o respeito, como nós estamos falando, que vai, mais uma vez, eu volto a dizer, daí sim nós teremos um resultado positivo à frente. Então, acho que é fundamental hoje em dia essa questão da liderança, né, ela está muito relacionada à questão da disciplina e do respeito. Uma instituição, uma empresa que consiga fazer isso, como eu vou dizer, coincidir essas questões, eu acho que tá fadada ao sucesso. Perfeito, Cristiano. O que tu traz converge para o olhar sobre
tratar e evoluir na afetividade que consolida a efetividade. Você vai ter um profissional mais orientado, mais preparado e trabalhando mais feliz, né? Tem inclusive uma literatura que fala, né, felicidade dá lucro, né? Acho que é o escritor Márcio Fernandes que escreve um pouco sobre isso, né? E sobre essa tua fala também, né? A própria organização e todas as empresas, elas são organismos vivos, né? Elas são formadas por pessoas, né? O que de mais engessado tem é o prédio, são as máquinas, os veículos, mas o que realmente evolui e que faz a empresa evoluir são as pessoas, né? E através do comportamento de cada uma delas, na sua individualidade, promovendo essa evolução coletiva. E aí o próprio Sicredi, falo pelos aprendizados que cada um de nós já teve na sua trajetória profissional, quem sabe nós já tivemos períodos onde o nosso modelo de gestão dava muito mais, por vezes, ancorado num modelo que no corporativo a gente usa o termo o CCP, né? Comando, controle e punição. Então era quase como uma sequência lógica. Faça o que eu digo, né? Se seguiu certo, ok, leva de uma forma mais rasa ou restrita um elogio, e comando, controle, e controla a performance, produtividade, meio que na rédea curta, e se não tratou de forma adequada, tem punição. E por vezes aí desconstrói, inclusive, uma fala, acho que uma inspiração do próprio Cortella, né? Elogie em público e posicione no particular, né? Por vezes isso acabava até meio que sendo ao contrário, né? Acabava posicionando no público e por vezes de uma forma bastante rara, né? Elogiando no particular. E aí essa versão mais rude, então, da gestão e que não era contributiva, né, que nos acompanhou, de repente, por alguns períodos aí, comando, controle e punição, ela ganha mais espaço agora, numa versão mais contemporânea, num robusto processo de educação, de acompanhamento, de apoio e de aprendizado. Inclusive, para isso, internamente, a gente tem procurado falar muito da pedagogia da presença. Ou seja, a figura do líder estando presente para que ele possa, num exercício permanente de diálogo, num exercício permanente de formação do seu time, e alinhando e realinhando as expectativas. Porque tem, inclusive, uma conta que ela gera essa conta da frustração, né? A frustração ela acontece quando a expectativa está aqui em cima e a entrega está aqui embaixo. Então, se você não quer ter frustração sobre um determinado profissional, sobre uma determinada conduta, sobre uma determinada situação, é um exercício permanente de alinhar a expectativa em relação à entrega. Se a tua expectativa está muito alta e a entrega está baixa, você tem dois caminhos: ou baixa a expectativa, ou de uma forma ou de outra, com bastante acompanhamento, com bastante processo de formação e educação, vai promovendo essa produtividade, vai promovendo essa performance. Mas aí vem o exercício da liderança de, por vezes, reconhecer que, quem sabe, realmente a minha expectativa está muito exagerada em relação àquele determinado profissional, que é a reflexão que tu trazia antes. E aí volta, quem sabe, para um dos outros desafios bastante estruturantes da liderança, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Bom, estamos aí a 30 minutos, papo bom, passa rápido, né? Nós poderíamos conversar a tarde toda aqui. Estamos aqui em nome de Dornelles Express, JC Clean House, Mariás Artigos de Festa e Embalagem e Eloir Alimentos. Depois nós vamos lá comer um salgadinho lá na Eloir para nós fechar bem certinho. Bom, voltando a esse gancho, eu acho muito pertinente. A gente está formando hoje praticamente todas as crianças estão na escola, né? Pouca gente aí que tá fora. Minha preocupação ainda não é com as crianças, é com os nossos adultos que estão em final de formação. E entrando bem nessa linha que tu comentaste antes, Joãomir, eu tive o prazer de dar aula na administração em semestres concluintes, né? O cara estava saindo ali já da graduação. E quando eu comecei a dar aula para a turma, o primeiro pedido da turma foi: professor, eu quero que o senhor simule um ambiente como se fosse uma empresa, porque em outros cursos é fácil, tu faz uma prática, a arquitetura vai lá e faz, e assim por diante. Mas na administração eu disse: não, vamos fazer, né? Botaram o desafio para mim, vamos fazer. Só vamos definir alguns pontos, que horário que a gente vai começar a aula, né? Vamos definir alguns procedimentos aqui para a gente entrar num conceito.
Tá, ok, fechamos. No outro dia tivemos aula novamente. Chegou no horário que a gente tinha combinado, eu fui lá e fechei a porta da sala e ninguém mais entra. E aí começou as batidas na porta. Professor, deixa eu entrar. Não, peraí, nós estamos trabalhando, né? Chegou atrasado, alguma justificativa tem que ter, espera para a próxima aula, né? Então, a disciplina, ela começa, e o respeito, ela começa lá no início, antes de tu ter uma administração de uma empresa na mão, porque é uma responsabilidade imensa, né? Então, se eu não der o meu exemplo de cumprir regras, de chegar no horário, que é o mínimo, né? O mínimo é tu chegar no horário, fazer as coisas certas e tudo mais, como é que eu vou cobrar isso do meu responsável, do meu subordinado, né? Ou como é que eu vou formar novos líderes para isso acontecer? Então, às vezes nós estamos um pouco pisando atrás, né, nessa questão de atitude. Vai lá, faz, toma atitude, verifica, puxa o caminho, né, que é isso que a gente sempre diz, né, na área de gestão. O gestor tem que ser aquele cara que pega com a mão e arrasta. Agora tu falou a palavra arrasta. No nosso linguajar militar a gente usa muito, né? A palavra convence, porém o exemplo arrasta. Exato. É mais ou menos o contexto que a gente está falando, né? E isso dá certo, né? Com certeza. Eu acho que esse é o nosso principal significado. Tanta falta de líder que a gente tem. Tem muita população, né? O emprego tem, só que a gente está com dificuldade de achar alguém que queira trabalhar, né? Para quê? Por quê? Porque tu tem que dar o teu máximo. Tu tem que ir lá e cumprir e mostrar que realmente tu tá ali por merecimento. Que eu acho que é uma coisa muito importante, o merecimento, né, Júnior? Perfeito, Júnior. À medida que tu foi falando, vem uma outra conexão num outro termo aí bastante explorado aí e presente no dia a dia e no corporativo de cada um de nós, né, que é a motivação, né? Perfeito. Quando a gente visita ou procura apreciar melhor qual é o significado da palavra motivação, né, são motivos para a ação. Então, aqui acho que fica um convite permanente para que cada um que é líder, e aí a dimensão de líder aqui a gente como pai de família assume uma figura de liderança, né? Você nas suas relações com teu pai, a tua mãe, de uma forma ou de outra exerce influência, exerce liderança, né? Então é um pouquinho do que vale para a vida, né? E com um adendo aqui, né, Júnior? A gente está vindo aqui falar um pouquinho das nossas experiências, mas longe delas serem um modelo ideal, um modelo perfeito, né? Nós todos somos seres humanos inacabados, né? Em processo de formação e evolução. Mas o fato é de que quando a gente começa a descobrir quais são os motivos para cada um agir, que é a sua motivação, quais são as tuas motivações, e a gente consegue, de uma forma ou de outra, fazer com que a conexão e que haja uma conexão entre a tua motivação pessoal com aquilo que é o propósito da própria organização, isso se torna extremamente poderoso. E isso se torna sustentável. Porque sempre os profissionais da área de gestão de pessoas sempre reforçam de que a motivação, o ideal é que ela seja uma porta, uma chave que seja aberta de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí quando o ser humano ele consegue conectar a sua motivação pessoal, a sua motivação individual com o propósito, aquilo que a própria empresa procura entregar no dia a dia, isso é poderosíssimo e isso é sustentável. Que as outras motivações, quando elas vêm de fora para dentro, elas acabam sendo mais temporárias, elas se esgotam de forma mais rápida e aí já no modelo de insaciável ou dentro do modelo de escassez que a humanidade, por vezes, o ser humano passa, né? Bom, hoje ele conquistou isso, como é uma motivação de fora para dentro, amanhã ele já está em busca de algo a mais, e aí isso, no longo prazo, se torna um pouco inadequado dentro do ambiente corporativo. Então, conseguir descobrir a motivação individual de cada um e trazer essa convergência para dentro, e aí eu falo um pouco de novo pelo aprendizado e pela experiência do Sicredi, né? Cada um dos nossos colaboradores, e isso, quem sabe, no passado era numa versão um pouco mais inconsciente, tanto é que tem uma fala, né? O conhecimento vem, mas a sabedoria demora.
Então, tem algumas coisas que só o Senhor do tempo se encarrega de trazer um pouco desse aprendizado, dessa serenidade, dessa sabedoria. E aí um pouco dessa convergência de que, com o passar do tempo, cada um de nós foi descobrindo, redescobrindo, de que a nossa motivação pessoal é de ajudar a cuidar da saúde financeira das pessoas, porque dela derivam uma série de outras inquietudes, uma série de outras preocupações, quem não está bem organizado financeiramente, assim como aí entra a nobreza e a condição do nosso trabalho, da nossa oportunidade de falar com cada um na sua individualidade, como que ele pode prover uma saúde financeira melhor. E eu percebi o brilho no olho do Cristiano, do Júnior, que de repente, através da nossa orientação, através da nossa instrução, através do nosso portfólio de produtos e serviços, pode evoluir, pode prosperar, porque essencialmente o ser humano, independente da sua capacidade ou condição financeira, de quem está iniciando uma atividade profissional, quem está saindo de uma graduação, enfim, que está indo para o primeiro trabalho, até um empresário que já está mais tempo consolidado e constituído, essencialmente lá no fundo, cada ser humano ele quer prosperar, ele quer evoluir. E aí quando você encontra uma empresa que pode te viabilizar através do teu trabalho, isso é motivador, isso é encantador, e isso faz com que isso emerja de dentro para fora. E aí vem aquela analogia, aquela correlação, né? Quando o ovo, a casca dele é quebrado de dentro para fora, ele traz um resultado. Quando o ovo ele é quebrado com a casca de fora para dentro, ele traz outro resultado. Então, um tem a possibilidade de criar vida, de criar energia. E é um pouco dessa correlação que a gente procura sempre refletir dentro do Sicredi. Arendt, motivação é com vocês aí, né? Isso na nossa carreira, digamos assim, né, na parte militar, a motivação ela é intrínseca a qualquer atividade. Então, isso aí é uma coisa que nos bancos escolares já, seja na formação independente do grau hierárquico que esteja sendo formada, nossas escolas, a gente tem muito essa questão da motivação. É muito enfatizado a importância, né, do comandante da fração, o líder no caso, ele principalmente ser um profissional motivado. Porque senão como que ele vai conseguir transmitir, né, realmente como deve ser transmitida uma missão? Afinal de contas, a carreira militar, nós estamos aqui, né, com os princípios básicos, defender a pátria, né, e inclusive no nosso juramento que fazemos, tu fizeste também, né, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Então isso aí já por si só já nos cobra essa motivação diária para entender o propósito, né, da instituição, da empresa, da profissão. Então a gente busca assim muito, e a motivação, por incrível que pareça, ela é também, ela deve ser exercitada, assim como a disciplina, né, a gente tem que buscar sempre, né, às vezes, se for necessário, aprimorarmos a nossa motivação, porque nós vivemos num mundo com inúmeras interferências e inúmeras opções e coisa parecida. Se nós nos deixarmos cair numa mesmice, vamos chamar assim, estamos fadados ao insucesso. Então, a motivação, ela com certeza é fundamental, seja na questão militar, como acredito no empresarial também. É muito melhor você chegar no trabalho de manhã e verificar o ambiente de pessoas que estão ali por um bem maior, que querem buscar isso aí. E aí eu já faço o link, então, com o nosso tema, né, que é a questão da disciplina e do respeito. Se nós temos esses dois fatores, né, na nossa empresa, na nossa instituição, no nosso trabalho, com certeza isso aí vai trazer uma motivação a mais. Então, quem é um profissional, digamos assim, que queira buscar o seu aprimoramento, queira ver o êxito da sua instituição, ele vai trabalhar muito mais motivado se ele entende, né, e compreende que aquilo ali está enraizado, a disciplina naquela instituição. Então, por isso que a gente fala que quando os soldados, né, que passam ali o serviço militar obrigatório, com certeza você vai levar para o resto da vida algumas coisas que você aprendeu aqui. No início, talvez o cara pense, pô, mas eu nunca mais vou atirar com fuzil, eu nunca mais vou tirar serviço, eu nunca mais... Não, mas não é isso que nós estamos falando, né? As Forças Armadas, o Exército, o Serviço Militar Obrigatório, ele tem muito forte essa preocupação em desenvolver alguns atributos da área afetiva no cidadão, para que ele possa sair dali com esse aprendizado e ser depois aproveitado no mercado de trabalho que se apresenta para ele.
E nisso está a disciplina, está a motivação. Tem um outro termo que eu gostaria de falar muito, que a carreira militar cobra muito isso, e com certeza o Jomir, eu tenho certeza que vai concordar comigo, hoje em dia, no ramo empresarial, o Júnior também, né, que nós estamos falando hoje em dia, uma coisa que está muito em voga é a resiliência. Você estar preparado, psicologicamente também, para aceitar mudanças, aceitar algumas necessidades, né? Isso aí na carreira militar, às vezes você está indo numa direção, de uma hora para outra, vem a hora, não, é para lá, é para cá, né? E outros a fazer outras coisas. Isso aí hoje em dia eu acho que tem, e isso é muito ligado à disciplina, né? Muito ligado à disciplina. Se você é uma pessoa disciplinada, seja no cunho pessoal, se você trabalha numa empresa que tem isso, vai ser mais fácil, né, entender a necessidade dessa nova moldagem que foi cobrada em determinado, como nós estamos vivendo agora. Imagina, né, nesse período que estamos vivendo de pandemia, seja no lado econômico, imagina o poder as empresas que tiverem essa disciplina, esse poder de resiliência, com certeza vão virar a página e vão seguir caminhando. E isso aí no meio militar a gente tem. Então a gente procura isso. E também passa pela motivação, como você falou. Quanto mais motivado você estiver para fazer aquilo, mais você vai ter condições, né, de se reinventar quando necessário, de cumprir a atividade quando necessário. Então a gente busca muito isso aí também. Eu sou meio suspeito para falar, digamos assim, lamento que esteja chegando próximo aí a minha época de ir para a reserva remunerada daqui a alguns anos, né, por força de legislação também nós não podemos permanecer muito tempo. Vou sentir falta disso, justamente por essa motivação que eu trago desde quando era piá, família militar também, pai militar, eu já tinha isso comigo, era o que eu queria ser. Então, essa motivação a gente tenta, assim, passar para todos os militares, porque ajuda em muito o entendimento e o cumprimento mais para frente de alguma coisa que tem que ser feita, né? Quem sabe só para compor e somar um ponto de vista aqui, né, Cristiano? Quem sabe aqui vem uma mudança discreta e sensível em relação ao que distingue um pouquinho o modelo militar em relação ao empresarial, reconhecendo a enorme convergência que há entre os modelos, né? Quem sabe, como tu bem trazia, né, enquanto o ambiente militar, quem sabe ele tem a motivação como uma consequência da disciplina e do respeito, quem sabe no ambiente corporativo a gente tem a motivação como causadora da persistência e do respeito. Quem sabe quanto mais o nosso time estiver motivado, ou seja, que ele tenha bons motivos para a ação, mais ele se engaja, mais ele se compromete, mais persistente ele consegue estar. E aí, como tu bem trouxe, e realmente cabe um reforço aqui, um reconhecimento aos nossos 700 colaboradores, né? E como o Cristiano mesmo falava, o contexto com todas essas alterações, com todos os impactos econômicos, sociais, psicológicos que têm ocorrido sobre a sociedade, os nossos 700 colaboradores, eles se tornaram praticamente profissionais que estão sendo de forma brilhantes submetidos a condições e a necessidade deles falarem sobre vida, sobre questões emocionais, fisiológicas, além das questões financeiras, né? Então eles se tornaram quase consultores de família, consultores que transitam entre a esfera financeira, econômica, familiar, porque são inquietudes que vêm até as nossas agências, vem através de uma ligação, de um contato, e aí você poder, através do teu trabalho, perceber que você pode fazer a diferença na vida de uma família, de uma pessoa, para trazer um ambiente mais saudável, trazer uma serenidade, trazer uma visão de solução para aquilo. Isso é encantador, e reforço que isso é motivador. Tanto é que tem uma outra literatura que nos acompanha e na evolução dos pensamentos e nos modelos de gestão. Tem uma literatura bem bacana, quem já teve a oportunidade de degustar ela, do escritor Roberto Tranjan. Ele escreveu um livro chamado O Velho e o Menino. E ali ele traz a referência de, Júnior, quais são as duas datas mais importantes do ser humano? Cristiano, quais são as duas datas mais importantes do ser humano? Olha, eu diria que eu acho que o nascimento, que eu vejo para mim como um dom divino, né?
Perfeito. E, lógico, em que pese não estarmos, digamos assim, mais aqui depois dessa data, mas eu quero crer, tentando entrar num lado filosófico, que seria o dia da morte. Não teria, eu imagino, para o ser humano, num contexto bruto, né, o dia mais importante talvez seria o nascimento e a morte. Não sei se, sem querer, eu fui no caminho certo do raciocínio. Eu vou fazer um plágio do Cristiano aí também. Perfeito. Eu vou no nascimento e na morte. E eu estava até então, antes de apreciar a literatura, convergendo para esse mesmo olhar. Mas a literatura ali, ela traz uma boa inspiração e ele desconstrói um pouquinho esse pensamento. Porque ele reforça, assim, a nobreza do nascimento, a geração da vida é uma das datas mais importantes, mas a segunda data mais importante é quando o ser humano descobre por que ele nasceu. Olha aí. Isso aí. Exatamente. E aí ele Bem encontra mais a significado para a vida. Aí ele encontra significado no trabalho, na profissão, na atribuição dele, na responsabilidade que ele tem na sociedade. Então, isso para mim foi impactante. E a partir disso, a gente acaba convergindo uma série de pensamentos, de olhares e volta às ações direcionadas para isso. Muito bacana, estamos entrando aí nos nossos 15 minutos finais. Temos algumas perguntas aí do Anderson Fogliatti, meu amigo Anderson Olha aí, Fogliatti Fogliatti. lá. Estava aqui nessa cadeira um pouco tempo atrás aí. Isso aí. Né? Ele está perguntando o seguinte, aí para os dois. Como gerenciar a mudança no ambiente público e privado? Né? Quem quiser começar aí com essa resposta. Como gerenciar uma mudança? A mudança no ambiente público e privado. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta do Anderson, vou tentar em cima do que eu consegui mais ou menos captar aí. Em relação ao serviço público, digamos, que é o que eu convivo, né? Às vezes, nós temos, sim, certas reações, digamos assim, as pessoas, né, os profissionais, eles são meio reacionários a mudanças, né? Isso aí é do ser humano, eu acredito que do ser humano mesmo, né? A gente brinca na área da educação física, na área da motivação para atividade física, coisa parecida, que o corpo, se ele pudesse, ele seria que nem um pano sujo, se escorava num canto e ficava. Mas nós precisamos tirar de dentro, né, essa motivação, isso aí. Mas, falando da questão das mudanças, né, no serviço, nós temos ali um conceito também que eu aproveito o gancho para trazer, que talvez venha ao encontro disso que o Fogliatti está buscando, que seria o que a gente fala, por exemplo, desenvolver uma disciplina intelectual. O que seria isso? É você mesmo contrariado, ou seja, você mesmo tendo uma decisão do grupo ou da autoridade a que estiver, né, subordinado, diferente da sua opinião, você entender o contexto, você procurar entender o contexto, entender o porquê que foi tomada aquela decisão e adotá-la como sua, né? E daí então seguir em frente. Então a gente busca muito isso, né? Hoje em dia, inclusive, eu vou fazer como, né, talvez não seja uma palavra do serviço público em geral, mas pelo menos na questão da atividade na carreira militar, né? A gente tem muito isso. Hoje em dia a gente se preocupa muito em fazer com que o subordinado, né, o que esteja ali cumprindo aquela missão, entenda o porquê que ele está fazendo aquilo. Claro que a gente hoje em dia também dá ouvidos, hoje em dia é cada vez mais participativo, uma reunião para decidir alguma coisa, vários personagens envolvidos, em que pese ainda seguimos, tudo bem, você falou, o Joelmir falou, o Júnior falou, mas nós precisamos ser assim, a instituição, a atividade militar nos cobra que seja assim, mas eu como comandante digo que será assim. A partir do momento que eu consigo fazer com que aquele público que está comigo ali, aqueles meus comandados, vamos usar um linguajar nosso militar, entendam, tenham disciplina intelectual de entender que aquela decisão não foi jogada de qualquer maneira, que ela foi da mesma maneira pensada e tudo, né, elaborada, e ele entenda aquilo e assuma aquilo como dele, eu acho que a gente tem chance de cumprir. Então, tentando mais ou menos responder aí, eu acho que buscar esse entendimento, buscar desenvolver essa questão da disciplina intelectual nos participantes ali do processo, seria um bom caminho para a gente conseguir fazer com que, quando for necessário uma mudança, o pessoal entenda e aceite aquela mudança, né, para que siga aquele rumo. Não sei se me fiz entender, senão qualquer coisa eu
converso com o Foliati uma hora e a gente se entenda melhor para tentar esclarecer. No nosso mundo dos negócios privados, aí a gente chama isso de visão e missão, né, Júnior? Perfeito. E o Anderson abriu uma ótima pergunta também e realmente já fica o convite aqui e a própria disposição, né, Júnior, de a gente revisitar e retomar outras pautas aqui. O papo é gostoso, né, e ao mesmo tempo desafiador, né, mas aqui, quem sabe, para somar pontos de vista também e para compor no que o Cristiano trouxe, né, é realmente investir em formação e desenvolvimento humano, né. Internamente aí a gente tem procurado reforçar pelo menos 5 grandes competências, 5 grandes comportamentos do nosso quadro e cada um de nós, né? E aí o que o Cristiano falava há pouco, né? Liderar pelo exemplo não é uma opção, né? É a única escolha, né? Então Exatamente. o líder precisa ter muita coerência e consistência nessa hora, né? Para que como é que é a palavra? A palavra convence, porém o exemplo arrasta, né? Então tem essa convergência em relação a isso, né? Mas a competência de aprender e mudar rápido, a competência de entender para atender, a competência do vai lá e faz, a competência da essência cooperativa, a competência da liderança transformadora que conclama que cada um se torne protagonista em relação ao dia a dia. Isso são hábitos, são comportamentos que a gente alinha e realinha para que o nosso time tenha resiliência e preparação, para que se o contexto está mais estável, ele possa ir evoluindo e administrando dessa forma, e se o contexto ficar instável, ele tem comportamento, ele tem musculatura, ele foi preparado para suportar e para se adaptar a tudo isso, né? Então, aprender e mudar rápido é uma competência. O fato é de que aí você precisa ter um processo de educação, de formação, você precisa investir em diálogo, você precisa investir em feedbacks, em oportunidades de ajudar a ir formando o quadro que está contigo, teu time, na verdade, né? E aí o fato é de que as mudanças elas são permanentes e é uma das únicas certezas que a gente tem na vida, né? Então o Sicredi por si só, por ele ser uma empresa de natureza coletiva, ser uma empresa onde a cooperação ela é um valor, isso ganha ainda mais notoriedade num ambiente de incerteza e de mudança, né? Então você precisa trabalhar com o coletivo, você precisa trabalhar com a diversidade. Aí o que o Cristiano trouxe bem e também converge, né? Tem questões que o ambiente da co-construção, o ambiente da coletividade, ele pode ser permitido e é extremamente saudável e salutar. Se algumas dessas questões ela começa a invadir valores, questões sensíveis à organização, aí entra de novo a figura do líder para garantir com que isso não coloque em risco, não coloque em xeque questões estruturantes da organização. Então, o líder também ele tem esse desafio de saber até que ponto ele vai permitindo a co-construção, que ela é desejada, ela é adequada, ela é necessária, e ao mesmo tempo ele também precisa ter sensibilidade de perceber, bom, aqui eu preciso entrar, aqui eu preciso garantir o ponto B, porque isso converge também com a visão, com a missão, com valores que são coisas bem estruturantes e edificantes da organização, né? Eu acho que essa questão que tu comentaste, né, de absorver a ideia mesmo não sendo a tua, é uma questão de respeito, né? Claro. Não, é uma questão muito de respeito, no meu ponto de vista. E como tu comentaste, eu participei de uma reunião assim e vi um colega dando essa mesma resposta que tu deu. Ele não deu a ideia, não concordava de certo modo, mas a resposta foi muito bacana e me marcou muito. Ele disse assim, olha, eu não concordo com a ideia, mas vou fazê-la como se fosse minha. É isso aí. Né? Resumiu toda a integridade. Então, quer dizer, faça da melhor forma possível, né? Se tu não tem condições, mas faça da melhor forma possível nas condições que vocês têm atualmente, para poder abrir condições melhores, né? Perfeito, Júnior. E tio, o que tu fala só, vem um outro insight aqui à mente, né? Individualmente a gente tem percepções e pontos de vista diferentes, né? E é bem isso que tu traz. O nosso modelo também, quando se crede no ambiente empresarial corporativo, a gente tem organizado
as decisões mais estruturantes, as decisões mais que afetam a relação com o cooperado, que afetam a estratégia da organização, que são questões estruturantes, dificilmente elas são tomadas na individualidade. Elas normalmente têm um fórum, um colegiado de co-construção, de diálogo, um emprestando a lente para o outro, um somando pontos de vista em relação ao outro, e mesmo que a diversidade na individualidade ela aconteça, depois que a decisão foi tomada no coletivo, dali é bem isso que tu falou. Olha, eu posso até ter tido uma opinião diferente, mas daqui para frente a decisão está tomada, nós vamos encarar ela como se minha fosse, né? Então, muita convergência. Eu acho que isso daria até para nós traduzir como humildade também, né? Tu ter a humildade de aceitar tanto de uma forma crítica como de uma opinião construtiva, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso é muito importante. Pra gente, estamos entrando aí nos nossos 5 últimos minutos, né? Passou tão rápido aí. Pra gente entrar nos finalmente. Eu participei aí de uma empresa e tive a oportunidade aí de entrar no Sicredi por um tempo e vivi 2 mundos. Uma que nós chegávamos de manhã para trabalhar e cada um ia para o seu posto de trabalho e trabalhava, né? E quando eu me deparei com outro tipo de conceito, vamos dizer assim, ou outro tipo de disciplina, onde a gente entrava lá e tinha que cumprimentar todos os colegas para depois vir ao teu posto de trabalho e trabalhar, né? Tirou da minha zona de conforto, né? Ou tirou do meu conceito, vamos dizer assim, que eu tinha, né? Que na verdade a gente cresce, eu venho de uma família onde que a gente tinha que cumprimentar. A primeira coisa que fazia quando via um familiar, um estranho, era cumprimentar, né? Por quê? Porque é um sinal de afeto também e de respeito, principalmente. E a gente, nessas nossas assessorias que a gente tá dando em algumas empresas, a gente vê essa falta de afeto, né? De chegar e cumprimentar, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem com a tua família? Eu acho que isso é uma questão de respeito, porque daqui a pouco eu posso ter vivido um determinado problema, uma determinada coisa boa que eu posso socializar contigo e tu crescer também, né? Então, eu acho que para nós encerrar o nosso diálogo, acho que uma boa liderança gera um processo automático, né, de respeito e disciplina. Eu acho isso é o segmento que a gente tanto bate na tecla na administração, que assim, tu precisa criar seguidores, né? Como é que tu vai criar isso? É aquilo que a gente comentou. Tu tem que ter um respeito, tu tem que se portar bem na sociedade, tu tem que respeitar todo mundo que está em volta, desde o pessoal que limpa até o presidente, né? Eu acho que isso é o que a gente eu, na minha humilde conhecimento, a gente vai ter que buscar isso. E as coisas estão afunilando para esse tipo de gestão cooperativo, né, motivacional, trabalho em equipe, que eu acho que isso engrandece todos nós. Porque tem coisas que eu sei, que eu estou aprendendo com vocês aqui, tem coisas que vocês estão aprendendo com as pessoas que estão aqui em volta, e isso faz um crescimento muito grande, que é o meio cooperativo, basicamente, né? Então, eu acho que, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí para os nossos ouvintes e visitantes do Portal Plural aí que está nos assistindo, nesse Plural Business, um recado aí para o pessoal que está em casa agora assistindo e que são colegas de vocês que estão trabalhando, né? O que a gente pode contribuir para ajudar cada vez mais, que agora acho que é um dos momentos forçados, que a gente vai ter que se tornar mais humano, né? Que a gente estava discutindo até isso anteriormente. Falta ainda mais afeto, né? O que nós podíamos trabalhar nessa... Perfeito, Júnior. Acho que isso converge para o desafio permanente aí de equilibrar a afetividade com efetividade, né? Que a gente falava há pouco, né? Então, como ponderar isso, como equalizar isso, né? E eu me lembro que todos aí na comunidade regional devem conhecer o seu Fernando Dallagnese, né, que é uma grande inspiração aí para o nosso setor cooperativo aí também, né? E eu me lembro de uma das falas que ele nos trouxe numa oportunidade de interação com ele, que ele dizia que quanto maior o teu carimbo, mais peão você é, né?
quem sabe é um pouco desse exercício, né? O exercício da humildade, o exercício do aprendizado, o exercício da presença, de querer manter um espírito de aprendizado com o teu time, com o teu cliente, com o teu associado, né? E acho que esse é um convite que eu tenho procurado fazer dia após dia e reconhecendo aqui, né? A gente falava isso logo no início, né? Todos nós temos desafios de evoluir como ser humano, como profissional, né? Então a gente está longe de ter verdades aqui, no que a gente está compartilhando um pouco de experiências e de aprendizados, né? Então acho que é um pouco dessa inversão da pirâmide, né? Assumir uma liderança mais servidora, assumir uma liderança de diálogo, assumir uma liderança de co-construção. Isso pode trazer um ambiente de melhorar as relações e nem por isso nós vamos deixar de ter um ambiente mais produtivo e efetivo. Pelo contrário, nós temos um credo elevadíssimo que esses são comportamentos que edificam a relação, que estabelecem uma relação e um ambiente de mais confiança, e isso reverbera e reflete na performance e na produtividade do colaborador. Perfeito. Cristiano, tua mensagem final aí. Eu acho que isso aí também que estavas falando, Jamil, fazendo um link com o nosso tema, isso também é disciplinável, digamos assim, né? Você pode também se preparar para isso e tornar isso como uma meta sua. Buscar isso, né, diariamente no seu trabalho, na sua família, na sua condição de saúde, né? Eu lembro que entre outras leituras que eu vi, tentando me preparar melhor aqui para essa nossa conversa, eu li uma que dizia do poder da disciplina, falava assim: muitas pessoas desistem, poucas fracassam, né? Essa frase ela foi, né, simplesmente foi Henry Ford, um dos ícones aí na parte da indústria automobilística e criativa e tudo mais. Então a gente não vai ser fácil, né? Isso tudo que nós estamos falando aqui, buscar essa afetividade, buscar unir o afetivo com o efetivo, não pensaremos que é fácil, que nós vamos sair daqui e sair fazendo. Não é por aí. Mas com certeza, se persistirmos, teremos obstáculos, teremos quedas, mas se formos disciplinados, ou seja, lançarmos aquela meta, aquele objetivo, e irmos atrás dele sabendo que o caminho não vai ser um mar de rosas, eu acredito que a gente consegue sim. E daí, levando para um contexto maior, com tudo que nós estamos passando hoje em dia e o que virá pela frente, que as consequências, né, desta pandemia, disso que nós estamos, não vai acabar quando o último vírus morrer. Não vamos nos iludir disso, né? Ainda mais vocês que são da área empresarial sabem que isso aí teremos consequências. Quanto mais disciplinados nós formos em busca desse objetivo comum, que seja o bem maior, essa busca de maior, a hora que nós estamos cada vez mais precisando um do outro, a hora é agora. Então, acho que a gente tem sim que conscientizar dessa maneira, né? Vai ser difícil, vai ser árduo, mas se tivermos disciplina, respeito ao próximo e em busca de um bem maior, eu tenho certeza que nós conseguiríamos sair dessa. Perfeito. Chegamos ao final de mais um Plural Business. Agradeço muito aí os convidados que tiraram um tempo para vir aí compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento e vivência. Isso é o que é mais importante. Peço a todos, compartilhe esse vídeo aí e nos indique sugestões para trazer mais outras pessoas, né, para compartilhar esse conhecimento aí que nós temos precisando de muito socializar, né? Socializar o que a gente sabe. Quero agradecer aqui a Dornelles Express, JC Clean House, Mariasa Artigos de Festa e Embalagem e Eloir Alimentos. Obrigado a todos e até semana que vem. Um abraço. Tá bem. Saúde a todos, né? Com certeza. Que é o de mais nobre.